Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude, que o Senhor nos faça entender de uma vez por todas o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos ter um coração arrependido que caminha na Tua direção, na direção da Tua palavra, Pai. Que nós tenhamos arrependimento, que nós reconheçamos que precisamos de paz. Em nome de Jesus, amém. É isso, meus irmãos, vamos continuar meditando nas bem-aventuranças. Esse texto desafiador, né? Deixa eu pedir para algum irmão, algum diácono trazer um pouco de água para mim, por favor. Tá. Esse texto que é transformador, que nos confronta, que tem nos ajudado a reconhecer mais a palavra de Deus, que tem nos ajudado mais a crescer no conhecimento do Senhor, que tem nos ajudado a perceber o quanto muitas vezes a nossa espiritualidade anda um pouco atrofiada, não é verdade? O quanto às vezes nos encontramos distantes daquilo que a nossa espiritualidade deveria ser, aquém daquilo que deveríamos ser como crentes. E esse texto das bem-aventuranças nos traz essas características de volta. Nos relembra de quais são as características do verdadeiro crente, do verdadeiro servo de Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus, daqueles que são os verdadeiros crentes, daqueles que têm nos seus corpos, na sua vida agora, o DNA do próprio Deus, transformados pelo verdadeiro Deus. E hoje nós meditaremos sobre o que é ser um pacificador. Sabia que as bem-aventuranças é o texto da Bíblia mais amado por aqueles que não são crentes? Os humanistas amam o texto das bem-aventuranças, porque eles olham para as bem-aventuranças e eles acham exatamente aquilo que não é, que se trata de características naturais, de coisas que o ser humano possui naturalmente e não é. Então quando eles olham para um negócio desse aqui, bem-aventurados os pacificadores, isso salta aos olhos daqueles que não são crentes. Eles olham e falam, nossa, puxa, se o mundo inteiro vivesse isso, de fato, o mundo seria um lugar melhor. Seria um lugar bom para se viver num mundo assim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os humanistas também olham para as bem-aventuranças e eles acham bonito esse texto, acham legal? Porque o mundo está em guerra. O mundo que a gente vive está em guerra. Eu preciso te lembrar por que a gente está em guerra, antes da gente seguir. Uma das características que nós recebemos como imagem de Deus foi a capacidade de guerrear, sabia? Lá no Antigo Testamento, o próprio Deus tinha um nome especial para essas situações. O nome era Yahvé Tsevaot, que significa o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso nas batalhas, o Senhor das guerras. E nós fomos criados pelas suas mãos. Nós fomos criados pelas mãos do Senhor das batalhas. E quando nós fomos criados por esse Deus, nós recebemos uma tarefa, recebemos uma missão que foi a seguinte: guardar e proteger o lugar da nossa habitação. Guardar e proteger o jardim no qual Deus havia nos colocado. Por isso fomos criados com essa capacidade de guerrear. Acontece que a gente sabe o que aconteceu depois disso. A humanidade se perdeu, a humanidade caiu, a humanidade falhou miseravelmente, em desgraça. E tem todo agora o seu ser corrompido. Tudo aquilo do qual o homem havia sido formado, feito por Deus, todas aquelas características boas que o Criador do universo tinha colocado no homem, agora estão corrompidas. O seu coração, seus afetos, os seus pensamentos, a sua carne. Porque afinal agora ele caminha para a morte. E até mesmo as suas capacidades foram manchadas, foram corrompidas. Então esse aspecto de guardar e proteger a terra no qual o homem morava, também se tornou corrompido.
também se tornou egoísta e contrário ao próprio propósito original de Deus para nós. Tanto que Tiago vai perguntar e responder ao mesmo tempo: de onde procedem as guerras e brigas entre vocês? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Tiago 4, 1 e 2. E porque nós nos distanciamos do propósito original de Deus, agora nós vivemos em guerra. Nós vivemos em guerra uns com os outros. Nós vivemos em guerra conosco. Nós guerreamos com a gente. E a principal guerra de todas, nós guerreamos contra Deus. E é assim que a Bíblia nos pinta. É assim que a Bíblia retrata, mostra o retrato desse homem sem Deus. É um homem que vive em guerra contra Deus, que vive em rebelião contra Deus. E essa guerra se reflete nas nossas próprias guerras e nos nossos conflitos. Veja, nós temos conflitos em grande escala. Pare e pensa nas guerras que estão acontecendo no mundo nesse momento. A mais famosa, da Rússia e da Ucrânia. Mas hoje tem uma guerra sangrentíssima. Eu fui pesquisar no Google, depois você pode pesquisar, tá? As guerras que estão acontecendo hoje no mundo. Sangrentíssima na Etiópia, que dura mais de 1 ano por conta de uma rebelião interna. Tem uma guerra no Iêmen com mais de 300 mil mortos e 4 milhões de refugiados. Guerra em Mianmar, Haiti, Síria. Guerra com os militantes islâmicos na África e por aí vai. Guerra no mundo inteiro. Guerra, rumores de guerra, genocídio, guerras civis. Conflitos em larga e grande escala. A gente tem conflitos em média escala também. Conflitos nas cidades, criminalidade a níveis elevadíssimos, milícias. Pensa por aí, em regiões da cidade, nas quebradas que você não tem nem coragem de entrar, nem coragem de passar. Lugares em que determinada hora do dia você não se arriscaria a ir de certa forma. Porque a gente tem esses conflitos também. E tem conflitos menores, em menor escala. Conflitos na família, conflitos no lar, conflitos entre igrejas, se eu sou presbiteriano e você é batista, se eu sou presbiteriano e você é assembleano. A gente briga até por causa de água, se eu batizo com muita água, se eu batizo com pouca água, até isso se torna motivo para a gente brigar. Se eu sou tradicional, se eu sou pentecostal, a gente consegue motivo para brigar por tudo. Temos conflitos internos também. Nem nós mesmos, muitas vezes, temos paz conosco. Nós não temos paz com a nossa imagem, nós não temos paz com o nosso corpo. Nós não temos paz com quem nós somos. São inúmeros conflitos, meus irmãos. Inúmeros motivos para a gente guerrear e para a gente fazer guerra. Inúmeros motivos para outras pessoas fazerem guerra contra a gente também. E conflitos por causa daquilo que o bem-aventurado normalmente choraria. Por causa do pecado e das misérias do pecado. Como que a gente traz paz para o mundo, então? Como que a gente acaba com as guerras? Como que o mundo faz para tentar acabar com as guerras que acontecem no mundo? Porque o mundo tenta. O mundo olha, percebe que está errado, até admira as bem-aventuranças. Eles olham para tudo que está acontecendo no globo, no mundo, no planeta, eles percebem que tem alguma coisa errada. Eles percebem que tem alguma coisa que não está certo, que está fora do lugar. Então eles falam, a gente precisa resolver o problema. A gente está vendo que tem alguma coisa que não está certa, que o mundo aqui está um verdadeiro caos. E a gente fica nessa busca incessante, angustiada, para trazer solução para os nossos problemas, solução para os nossos conflitos, para as guerras que a gente tem. Mas o mundo não sabe que a paz não pode ser obtida através dos nossos esforços. O mundo não sabe que a paz não pode ser obtida através das estratégias humanas. O mundo não sabe que as nossas tentativas de estabelecer a paz são tolas e vazias.
E aí o mundo tenta trazer paz, fazer paz. O mundo não tem paz em si mesmo, mas o mundo sonha com a ideia de paz, eles também anseiam com a ideia de paz. E nós sonhamos tanto com a ideia de paz, que a gente tem até um prêmio no nosso mundo para isso, prêmio Nobel da paz, para quem? O ser humano que naquele ano contribuiu mais que todos para a paz mundial. Mas nunca será possível nós alcançarmos paz, meus irmãos, se nós não entendermos a origem da verdadeira paz. Se nós não entendermos a origem das nossas guerras, daquilo que causa guerra na gente, entre a gente, então, finalmente, definitivamente, quem é o pacificador, meus irmãos? Quem será aquele que é chamado de pacificador? Quem é aquele que, porventura, irá agir como um verdadeiro pacificador, meus irmãos? O pacificador é o resultado de todas as bem-aventuranças anteriores. Como é que nasce um pacificador? O pacificador nasce reconhecendo primeiro a sua própria miséria, o seu próprio estado, a sua própria miserabilidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente descobre que a nossa guerra é contra Deus, e da nossa guerra contra Deus nascem todas as demais guerras. E nós somos tolos de fazer o próprio Deus de inimigo, né? Pensa aí se o teu inimigo fosse, por exemplo, a CIA, o FBI, né? Gente que poderia pegar você, matar você, sumir com o teu corpo, apagar teus rastros, tuas pegadas dessa terra, e ninguém nunca mais ia saber que você existiu. Pois é, ser inimigo de Deus é muito pior. Ser inimigo do Altíssimo é muito pior. Você estaria bem se fosse inimigo da CIA. Mas o teu problema, o meu problema é que nós somos inimigos de Deus. Esse camarada que olhou para Deus, que olhou para a sua miserabilidade, ele não tem alternativa senão chorar pelos seus pecados, senão chorar diante da sua própria condição, da condição em que ele se encontra, do seu pecado, de chorar por ter percebido as claras luzes, os efeitos do pecado dentro e fora dele. E isso leva esse que agora é humilde de espírito a chorar desesperadamente, mas milagrosamente. É exatamente esse reconhecimento que nos dá consolo, que consola esse que chora. E eu nunca ia imaginar que para escapar das mãos de Deus, seria exatamente eu assumir que sou seu inimigo. Olha que coisa doida que é o Evangelho. Escapar das mãos de Deus é exatamente eu reconhecer que eu sou inimigo dele. E isso não tem me tornado outra coisa, senão alguém que anda mansamente sobre a terra. Isso me torna submisso a esse Deus agora. E isso me torna menos exigente diante dos meus iguais. Alguém que entende que não é capaz de levantar o nariz, de levantar o dedo e apontar o dedo para ninguém para sair cobrando direito de nada. Como que eu vou cobrar direito de alguma coisa se eu tive a minha dívida imensa perdoada? Uma dívida de valor incalculável. Direito! Eu só tenho um anseio. Eu só tenho uma fome, eu só tenho uma sede, eu só tenho uma ideia fixa que me faz levantar da cama de manhã, que me move, e é a fome e a sede da justiça de Deus, de ser encontrado justo diante do meu Deus. Só assim para nos livrarmos dessa condenação, e assim o milagre acontece, são dádivas desse banquete de Deus com o qual Ele nos sacia a nossa fome pela justiça dEle diariamente. E o comportamento óbvio é a misericórdia, porque nós agora lidamos com o outro da mesma forma com a qual Deus tem lidado conosco. E isso nos limpa, porque percebemos uma nova natureza em nós. Percebemos que o coração de pedra, gelado, inerte, duro, frio que estava dentro do nosso peito, agora está batendo, e agora ele está vivo, e ele está pulsante, cheio de vida, e Deus tem nos feito viver,
por meio do seu próprio coração, por meio de uma nova natureza recebida em Cristo. E é isso que nos faz descermos confiantes dessa montanha tão íngreme que subimos, em que reconhecemos quem nós éramos e agora temos que lidar com os semelhantes, com os demais. Isso nos permite descer da montanha tendo recebido a recompensa de todo esse esforço que foi causado espiritualmente dentro de mim sem o meu auxílio. Sem o teu auxílio, sem a nossa força, sem o auxílio do nosso braço. E quando descemos desse monte, nós precisamos lidar com a realidade lá de baixo, com a multidão que está lá no pé da montanha. E a gente desce desse monte, depois de ter contemplado a própria face de Deus, de ter nos contemplados, e vemos esse mundo, por exemplo, criando ONU, para acabar com as guerras. E o mundo cria a ONU. E a gente vê a tentativa de doutrinar nossas crianças com discursos de paz, de tolerância, de autoaceitação. E as artes, através da arte, através das músicas, tentando produzir essa espécie de promoção barata da paz, por meio de uma liberdade que vai gerar só mais agressividade, que vai gerar apenas mais guerra. A gente vê essa tentativa da ciência, por exemplo, de gerar paz. Outros procuram a paz por meio da psicologia. Eles falam, não, porque se a gente começar a colocar na cabeça das nossas crianças conhecimentos psicológicos, conceitos de aceitação e tolerância, questões de aceitação própria e aceitação do outro, então o que a gente faz? A gente enche o mundo de filme da Disney que fala sobre tolerância e sobre aceitação, que fale sobre o diferente. E vocês percebem que essa é a grande tônica dos filmes de hoje? Vocês conseguem perceber a tentativa desesperada do mundo para fazer paz? Ou então a gente, tenta desenvolver uma espécie de política pública mais agressiva para combater as injustiças, coisas para a gente fazer para melhorar a segurança pública. Então nós promovemos a educação de forma mais abrangente, de uma forma mais responsável, e talvez as pessoas cresçam mais conscientes do seu papel na sociedade. Eles acham que é isso que vai resolver. Todas as tentativas tolas do mundo de encontrar paz, de fazer paz, mas nada disso vai resolver o problema da nossa sociedade. Nem ONU, nem política, nem psicologia, nem tolerância, nem aceitação e nem autoaceitação. Nada disso. E nós, agora, bem-aventurados, felizes, satisfeitos, entendemos que o problema no mundo não é esse. Nós entendemos que o problema do mundo não é esse. Porque agora você olha para o mundo e você enxerga o mundo tal como ele é. Você percebe qual que é o verdadeiro problema do mundo. E o problema do mundo está lá na primeira bem-aventurança. Você tem a resposta na ponta da língua, porque você sabe o que te salvou. Você sabe o que te livrou. Você sabe que os conflitos que possui dentro de você, dentro do teu coração, são piores que os conflitos que acontecem lá na faixa de Gaza. Muito piores. Muito piores do que os conflitos entre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque você sabe quais são os seus conflitos. E o Evangelho tem lidado com os nossos conflitos. O Evangelho tem lidado com conflitos muito piores que a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e até a Terceira, se vier. O Evangelho tem lidado com os seus conflitos, com os meus conflitos. O Evangelho tem lidado com as suas crises interiores. O Evangelho tem lidado com os seus medos. O Evangelho tem lidado com os seus demônios. E você, no meio de tudo isso, tem visto paz. E você tem conseguido sorrir no meio do caos e da tragédia da existência que é você. Meus irmãos, aprove a Deus aprove a Deus que o Evangelho triunfasse mais gloriosamente
unicamente por meio de Cristo. Aprove a Deus que o Evangelho triunfasse mais gloriosamente por meio do nosso fracasso, por meio das nossas tentativas tolas. E agora, no meio dessa bagunça toda, dessa guerra toda que é você, olha que coisa maravilhosa, você tem conseguido amar a Deus. Olha que coisa maravilhosa, você tem conseguido amar a si mesmo. E olha que milagre, você tem conseguido amar o próximo. E você vê todo mundo correndo. E você vê todo mundo desesperado, correndo daqui para ali, dali para aqui. E quando você desce da montanha, você pergunta: ei, para onde que vocês estão indo? Para onde vocês estão correndo? Onde vocês estão indo? E o povo lá responde: não, você não está vendo as guerras, você não está vendo as brigas, é luta para cá, bomba para lá, explosão daqui e dali, você não está vendo? E você fala: calma, eu sei a solução, eu sei a solução. Não, mas a gente já tentou de tudo. A gente já criou a ONU, a gente já criou partidos políticos diversos, nós já desenvolvemos filmes sobre tolerância, falamos sobre aceitação nas escolas, a gente criou cotas raciais, a gente até tentou mudar a linguagem para acabar com a guerra. E você que conhece a verdade, você fala: cara, o problema do mundo não é esse, o problema do mundo é você, o problema do mundo sou eu. O problema do mundo é porque você está em pecado. E por mais religioso que você seja, você é inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus te coloca em uma espécie de turbulência que te joga contra si mesmo e que te joga contra o teu irmão. E isso te joga contra os diferentes. E isso faz com que você olhe o diferente e barbarize ele. E diminua ele. Você não só o reconhece como um diferente, você reconhece ele como um bárbaro, como alguém marginalizado. E não é assim que o mundo divide hoje? Pensa nas divisões que tem no mundo hoje. Você é branco, eu sou negro, guerra. Você é homem, eu sou mulher, guerra. Você é hétero, eu sou LGBTQIA+, seja lá mais o que vem de letra, guerra. Você é do grupo dos jovens, eu sou do grupo dos adolescentes, guerra. Guerra para todo lado, guerra em cima de guerra. E você parou de enxergar o mundo com essas divisões todas. Parou de enxergar o mundo desse jeito tolo. Você já não vê o mundo nesses mesmos termos de guerra que você estava acostumado a ver antes. Que existe um lado bonzinho e existe um lado mau. E agora você muda a sua percepção. Gente, é todo mundo. Todo mundo está em guerra. Não é um lado tranqueira e um lado bom. É todo mundo tranqueira. Todo mundo está do lado ruim. Não é guerra uns com os outros, não. A gente acha que o problema do mundo é esse, guerra uns contra os outros. Você está olhando só as folhas da árvore. O que está na raiz dessas guerras é a nossa guerra contra Deus. É a nossa guerra contra Deus. Como assim a gente está em guerra contra Deus? Sim, guerra contra Deus. E nós odiamos tanto a Deus. Nós odiamos tanto a Deus que quando Ele esteve em nosso meio, nós o matamos. Nós o penduramos numa cruz e nós derramamos o sangue dEle. Nós o matamos. Porque nós não suportamos alguém que é melhor do que nós. Não suportamos. Sabe o nerd da sala? O mais inteligente da sala, o CDF, sabe? Que tira 10 em tudo. Por que o povo odeia tanto nerd? Por que o povo mexe tanto com nerd? O nerd sofre na escola só porque ele é bom. Ele não faz mais nada. Não zoa com ninguém, não faz bullying com ninguém, não sabe nem fazer piada dos outros.
Ele não sofre porque um dia ele fez piada com alguém e alguém está devolvendo a piada contra ele. Ele sofre porque ele é melhor do que os outros, porque ele é bom, porque ele é responsável com as suas tarefas, com os seus estudos. E quando ele faz isso, ele ressalta os teus defeitos. Ele te diminui automaticamente, só por estar ali na sala respirando. Aí o professor vai lá, faz uma pergunta, o nerd levanta a mão e diz, lá vai. Não é assim? Por quê? Ele fez algo de errado? Não. Porque quando ele faz isso, ele te diminui. Ao levantar a mão, ele faz do outro burro. E o mundo somos nós, antes da pobreza de espírito. O mundo ainda está tentando viver escondido como Adão, lembra? Você estava aqui no primeiro estudo, você ouviu? Se não ouviu, pode voltar, está lá na internet. Buscando se esconder. Buscando folhas para cobrir a sua nudez. Buscando uma máscara para esconder o horror da sua face. Buscando fingir a sua ausência de qualidades. É por isso que eu desconfio, já falei isso uma vez, eu quero falar de novo, eu desconfio muito de crentes maledicentes. Desconfio mesmo, tá? É um defeito meu, uma dificuldade minha. Porque a maledicência não é uma característica do novo nascimento. Eu tenho uma dificuldade enorme de encarar uma pessoa como convertida, quando eu sei que ela não faz maledicência, mas que ela é maledicente. Tem uma diferença. E há pessoas assim. Porque como a gente disse, o orgulhoso, o arrogante, ele ama pisar naqueles que caem. Ele ama fazer o caído de degrau para ele subir em cima e ficar mais alto. Ele ama ver o caído para polir um pouco mais a sua imagem e parecer um pouquinho melhor do que o outro. Então, quando ele vê o erro do outro, ele diabolicamente chega, te chama de canto e fala mal. Agride o semelhante com as suas palavras. Quando a Bíblia diz, se você tem um problema com o seu irmão, vai lá falar com ele. Conversa direto com ele, mas o maledicente ele não consegue. Ele vai sentar do teu lado, ele vai colocar a mão no teu ombro, ele vai perguntar como foi o teu dia, ele vai perguntar tudo sobre você, e quando você der a menor brecha, ele vai despejar aquilo para polir mais a sua imagem e parecer mais bonito, diminuindo a imagem do outro, fazendo ele se parecer um pouco mais limpo do que o outro. A postura do crente, meus irmãos, deve ser uma postura de misericórdia. É ver o erro do outro e é doer no nosso peito para tentar consertar o erro. É verdade que às vezes a gente vê o outro no erro, a gente chega para confrontar em amor, falar e o outro não recebe. Aí é um problema da arrogância do outro. Mas se você fez o correto, você fez o bíblico, descanse. Fique em paz. Agora o que eu não posso é eu chegar num terceiro e falar mal. Isso eu não posso. É fazer essas pessoas se arrependerem, se reconciliarem com Deus. Mas você não vai resolver os seus problemas, resolver as suas diferenças, sendo maledicente e diminuindo o outro. Biblicamente, nós resolvemos as nossas diferenças, confrontando com a verdade em amor. Eu tenho sim de usar a verdade, mas eu tenho que fazer em amor. Então para de fazer guerra contra os outros. Comece a entender que o problema é você. Para de apontar o dedo para o lado. Começa a olhar mais para dentro do seu coração. E que você e aquele com quem você tem um problema, na verdade, vocês dois são aliados. Numa guerra contra Deus. É isso. Esse é o retrato. Bem-aventurado você que olha para o mundo não mais nesses termos terrenos de guerra. E que sabe que a única coisa que vai salvar o mundo é o Evangelho. O que vai nos salvar não é o fim das guerras, não são os nossos acordos de paz, os tempos de paz. O que vai nos salvar é o Evangelho que sai da boca da igreja. O que vai acabar com os conflitos no seu lar e na sua família é o Evangelho. O que vai acabar com os conflitos na sua casa é o Evangelho.
com a urgência de quem reentendeu e reconheceu a sua pobreza espiritual, com a urgência de quem entendeu que estava nas garras da morte, não apenas nós mesmos, mas todas as pessoas da terra. Você vai pregar e anunciar o Evangelho. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A única forma de fazer paz é por meio do Evangelho. Sim, não é uma paz natural, é também uma paz espiritual, como todas as demais bem-aventuranças. O problema básico da vida é o pecado. A raiz de todos os problemas da vida é o pecado. E Cristo vem para viver uma vida perfeita, cumprindo a lei. E Ele vem também para morrer na cruz do Calvário, levando sobre si mesmo o peso da lei. E Ele, o Senhor dos exércitos, na verdade vem na força não de um exército, mas Ele vem na força de um homem só, para conquistar a paz, para estabelecer a paz. E Ele entrou sozinho, Ele invadiu sozinho a zona de guerra, a zona de conflito, e com o seu poderio divino de santidade, Ele guerreou. E Ele guerreou até a morte. E aparentemente Ele perdeu. Todo mundo achou que Ele tinha perdido. Todo mundo achou que Ele tinha sido derrotado. Mas a sua aparente derrota, na verdade, foi uma vitória esmagadora. Da cruz, aos olhos do mundo, Ele morreu. Mas aos olhos de Deus, na verdade, Ele venceu. Ele triunfou de maneira soberana e poderosa. E Ele despojou os principados, e Ele despojou as potestades, e Ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. E lá, naquela horrenda morte de cruz, Ele cravou o escrito de dívida que era contra nós, e assim estabeleceu a nossa paz com Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Sem essa cruz, meus irmãos, a paz não teria acontecido. Sem o sangue perfeito de Cristo derramado sobre a cruz, nada disso teria acontecido. E é isso que traz paz agora entre nós e Deus. Isso traz paz entre Deus e nós, por exemplo. Isso traz paz entre Deus e nós, porque agora nós não somos mais alvos da sua ira, mas isso também trouxe paz entre nós e Deus, porque não somos mais rebeldes. Meu sangue e o meu novo coração me tornaram manso e humilde sobre a terra. Deus não despejará mais sobre nós o cálice da sua ira, e nós não viveremos mais em rebeldia, atendendo aos desejos da nossa carne. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus buscou a paz com o homem. O próprio Deus veio na nossa direção para estabelecer paz, para fazer paz conosco por meio da obra do seu Filho unigênito. E nós não somos simplesmente antigos inimigos que agora vivemos em paz com Deus. Nós passamos a fazer parte da família. Nós somos família de Deus. Nós recebemos a filiação de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vede, como diz João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E essa filiação já é presente. Essa filiação já é para o hoje, já é para o agora. Se o Espírito Santo te alcançou, se Ele regenerou teu coração, se Ele te transformou hoje, você já é um filho de Deus. E como filhos de Deus deveriam agir? Como filhos de Deus deveriam agir? Ora, fazendo a mesma coisa que o seu pai fez. Se você está sendo trabalhado por Deus para ser mais parecido com Cristo, e um dos grandes feitos do próprio Cristo foi a promoção
da paz entre Deus e você, você agora, como um filho de Cristo, como um filho de Deus, precisa ser um agente de paz entre Deus e os homens. Isso é ser um pacificador. É isso que está na essência de ser um real pacificador. Não é simplesmente eu apartar briga, eu ser da turma do deixa disso. Não. É eu trazer reconciliação real para aquilo que vai acabar com a raiz de todas as guerras, de todas as contendas. Alguém que vai trabalhar em prol dessa paz, não utilizando de armas e de artifícios terrenos, humanos, mas de armas espirituais. Assim deve agir um pacificador. E como que a gente pode ser um pacificador hoje? De muitas maneiras, meus irmãos. Eu posso agir pacificando corações. Eu posso agir pacificando relacionamentos. Pacificando famílias. Sendo um pacificador na minha igreja. Em vez de ser aquele cara que joga álcool para acender mais a fogueira, eu posso ser um pacificador hoje. Eu posso resolver os conflitos internos das pessoas. Eu posso ajudar as pessoas com os conflitos ideológicos delas. Tem tantas formas de você hoje ser um pacificador. É muito difícil de perceber como hoje você já pode ser um pacificador. E não é isso que nos tem conservado vivos aqui, meus irmãos? Não é isso que tem conservado o mundo até agora? Se não fosse o sal e a luz da igreja, esse mundo estaria ainda mais envolto em podridão e trevas. Mas é o sal e a luz da igreja que ajudam a preservar e a iluminar esse mundo caído, esse mundo que vive em guerra. A gente não fica sabendo do quanto a igreja promoveu e ainda promove paz em vários lugares. É verdade que a gente prefere exaltar o nosso senso de crítica e olhar para as falhas e os defeitos da igreja para julgar e criticar. É verdade que a gente ama fazer isso. Mas muitas vezes, aquele que critica são pessoas que até nem fazem nada, que não levantam um dedo em prol de servir os seus irmãos. Mas na hora de achar um defeito e criticar, está o primeiro da fila salivando a boca para falar, para criticar. E a igreja tem ajudado demais, meus irmãos, mundo afora, ajudado demais a trazer paz para esse mundo em tantos sentidos. É só você olhar as ruas, as favelas, as zonas de guerra, as vilas isoladas, as montanhas, as florestas mais inacessíveis do mundo. Muitos lugares em que o povo de Deus tem aliviado as misérias, que tem ajudado esses povos por meio do serviço, do amor e da pregação do Evangelho. Portanto, meus irmãos, essa paz que nós devemos ter, esse jeito de promover a paz tem duas dimensões. É verdade, ela tem sim a espiritual, que envolve o estabelecimento da paz por meio da pregação do Evangelho. Eu preciso sim ser um agente de Deus, um agente de paz, por meio da pregação do Evangelho, por meio do anúncio do Evangelho, onde quer que eu esteja, onde quer que Deus me leve. Como diz meu querido pastor, aqui, ali e acolá. Em todos os lugares. E a outra, meus irmãos, envolve sim uma dimensão de nós combatermos as injustiças que acontecem nesse mundo. E se for preciso, indo até para a guerra de fato. Porque a justiça sempre precisa prevalecer. A gente precisa sim lutar pela justiça. Nisso tudo há espaço sim para a batalha, para a guerra, por findar as injustiças que o pecado traz, sermos amantes da paz mesmo. Mais um motivo para você fugir de gente que adora contenda, que adora briga, que vive brigando com todo mundo. Mas não se engane, meus irmãos, não é dessa forma que nós vamos combater a injustiça total do mundo, tá bom?
Não vamos libertar o mundo dessa forma, apenas apaziguando as pessoas dos problemas dela. Nós temos que entender o que está na raiz do coração, daquilo que traz a inimizade, daquilo que traz a contenda. Se não proclamarmos o evangelho da paz, que faz com que antigos inimigos se reconciliem com Deus e se tornem filhos de Deus, aquilo que Paulo chama lá em Coríntios de o ministério da reconciliação, isso é maravilhoso, meus irmãos. Agentes de reconciliação aqui nessa terra. Nos foi confiado este ministério, nos foi dado este ministério, chamar as pessoas a Cristo e mostrar para as pessoas o caminho da verdadeira paz. Que coisa maravilhosa. Você quer mais paz para o mundo? Você deseja um mundo com mais paz? Sim. Fale de Cristo. Evangelize. Aponte o caminho para o príncipe da paz. E assim como a descrição belíssima de Isaías 9, nós poderemos um dia lançar as nossas vestes sujas de sangue das nossas batalhas no fogo. Que coisa maravilhosa. Não iremos mais precisar das nossas vestes sujas das nossas batalhas pessoais. Nós poderemos lançar elas no fogo para ser queimadas de uma vez por todas. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos promover a paz. A gente precisa incentivar a paz entre Deus e os homens, em todas as pessoas. Isso é ser um pacificador. Quero trazer algumas aplicações antes da gente abrir para perguntas. Bem rápidas mesmo. A primeira de todas, meus irmãos, em nome de Jesus, pare de botar fogo em uma situação de conflito. Seja aquele que vai apaziguar. Seja aquele que vai acalmar. Não se envolva em maledicência. Se alguém chegar do teu lado para falar mal de alguém, confronte na hora. Se você recebe, você está sendo cúmplice desse mal. Você está alimentando um pecado terrível, um pecado que está lá na lista daqueles pecados que Deus abomina, que está lá em Provérbios. Deus abomina a língua maledicente, aquele que fala maldade contra o seu irmão. Não é que Deus, que é um pecado que é ruim, é algo que é além. A palavra significa, é algo que traz nojo para Deus. Não permita, meus irmãos, em nome de Jesus, não permita ficar do lado de alguém que fala mal de outra. Não se permita isso, não seja cúmplice. Pare de chamar gente de canto para apontar os pecados e os defeitos dos outros. Comece a ter uma postura de pacificador. E fazendo isso, você imita Cristo. Imitando a Cristo, você vai ser reconhecido como um filho de Deus. É isso que nos faz ser reconhecidos como filhos de Deus. Pare com esse assanhamento pela treta, pela discórdia. Pare, porque essas coisas te identificam com um outro pai, não com Deus. Se você é alguém que ama conflito, que ama discórdia, isso te torna filho de um outro pai, e não é Deus. Seja justo, não favoreça pessoas. No cumprimento da paz, no exercício da paz, seja justo. Não favoreça pessoas. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes quem está errado é teu amigo. É uma pessoa que você ama. É a tua esposa. É o teu filho na igreja. E às vezes a gente gosta de tomar partido daqueles que a gente ama. Então seja justo. Haja com justiça. Se você ama essa pessoa, você não deve passar a mão na cabeça e alisar. Você deve confrontar em amor. Lutar pela paz, às vezes, envolve confrontar quem a gente ama, quando eles estão errados. E se você viver assim, você vai ser chamado filho de Deus. As pessoas vão reconhecer em você uma semelhança familiar. Elas vão perceber que você não diz apenas que pertence a Cristo, mas elas vão perceber que você realmente se parece com Ele, que você age como seu pai.
E que Ele continue te pintando você à imagem do seu Filho. E que você continue cada dia mais sendo parecido com Jesus Cristo, à medida que você cresce em santidade e fé. Eu quero concluir, meus irmãos. Quando você imita o que Jesus fez, quando você começa a agir igual a Cristo, quando você retira da sua boca mensagens de conflito e substitui por mensagens de paz, da verdadeira paz, daquela paz que excede todo o entendimento, entenda, paz que excede todo o entendimento, significa dizer que ela não é uma paz que vem da nossa racionalidade, da nossa conjectura racional, que ela não é fruto de uma elaboração da sociologia ou de uma ideologia, ela está além disso, porque ela excede todo o entendimento, ela extrapola, ela extravasa o entendimento, porque ela é uma paz espiritual, e ela é atribuída nessa terra por meio da igreja e por meio do Espírito Santo de Deus. Lute por essa paz em nome de Jesus. E eu espero mesmo, a minha oração, o meu desejo, a minha oração enquanto pregador, é que quando as pessoas te olharem lá fora, te olharem lá na rua, elas não te identifiquem como um presbiteriano. E olha, gente, se tem uma coisa que eu tenho orgulho é da IPB, viu? É da minha igreja, né? Tenho muito orgulho. Mas eu espero que nem eu e nem você sejamos identificados como presbiterianos. Eu espero que você não seja identificado na rua pelo seu posicionamento político. Eu espero que as pessoas não te identifiquem nem com a sua própria família, com seus pais, com seu legado familiar. Eu espero que quando as pessoas te vejam andando na rua, eles olhem e falem assim: ali vai um filho de Deus. Ali vai um filho de Deus. Porque antes, aqui dentro, era só guerra. E Ele me mostrou onde encontrar a verdadeira paz. Continuemos firmes, meus irmãos. Continuemos sendo proclamadores da paz, até que o reino triunfante e o eterno príncipe da paz esteja definitivamente e visivelmente entre nós, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Deu para entender o que é ser um pacificador? O que é promover paz de verdade? Uma paz eterna e duradoura que ninguém é capaz de destruir? Na nossa própria geração, hoje a gente tem encontrado uma dificuldade tremenda, sabe? Para pastorear corações. Até mesmo para confrontar algumas pessoas às vezes. As pessoas não se acham mais no direito de serem confrontadas, nem por aqueles que Deus instituiu como liderança sobre elas. E é muito comum você chegar em amor, para conversar com uma pessoa, para falar com uma pessoa sobre um problema evidente, pessoalmente, no particular, sem expor a pessoa, e a pessoa te tratar com a maior arrogância possível. A gente encontra isso ainda em nossos dias. Gente que ainda não se encontrou como humilde de espírito. Então, meu irmão, só para complementar, não é à toa que a primeira bem-aventurança é a humildade de espírito. E não é à toa que quando a gente fala de mansidão, um dos aspectos da mansidão é eu viver em submissão a Deus, eu obedecer a Deus. Mas o outro aspecto da submissão é eu não cobrar os meus direitos, por exemplo. A gente falou bastante aqui sobre como, na verdade, as pessoas, quando elas vêm apontar um defeito nosso, elas nem conhecem a gente de verdade. É engraçado isso. Olha, de verdade, não quero abrir outra pregação aqui, mas é engraçado como a gente ajoelha no cantinho da nossa cama, né, e fala: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, eu sou um pecador miserável, perdoa os meus pecados. Aí chega o irmão, vê o teu erro, te confronta, fala que você é um pecador e você fica bravo. Diante de Deus você admite, aí o seu irmão vem, te ajuda, quer te ajudar, você fica bravo, igual siri na lata, se achando injustiçado de alguém ter chegado e chamado sua atenção de um erro.
Não é estranho isso? Por que a gente ora então? Pedindo para Deus perdoar, ter misericórdia, que a gente é pecador, se a gente não aceita que os outros venham e nos ajudem a nos corrigir, a melhorar na fé. Não é verdade? Então vamos entender, a primeira bem-aventurança é a humildade de espírito, não à toa, porque ela é o reconhecimento total de quem nós somos de verdade. Diante da humildade de espírito, eu sei quem eu sou de fato. De fato, eu sei quem eu sou. A Bíblia, a palavra de Deus escancara quem eu sou de fato. Ela me mostra meus defeitos, meus erros, a minha podridão, a minha maldade todos os dias. Por isso que inicia com humildade de espírito. E tudo vem daí. Tudo vem daí, tudo começa. Eu disse isso numa determinada parte do sermão. A pacificação começa na humildade de espírito. E se você vai falar com uma pessoa que não é humilde de espírito ainda, não tem problema, meu irmão. Não tem problema. Acalme o teu coração. Saiba que você fez o que era correto diante de Deus. Não tem por que a gente ficar bravo também com as pedras que os outros jogam em nós. Aí é a hora de nós sermos misericordiosos e oferecer para a pessoa perdão. Perdão. Está tudo ligadinho, gente. Pode falar. Eu vi um pastor dizendo uma vez que não tem só ovelha na igreja. Tem ovelha, cavalo, jegue, jumento, tem um monte de bicho. Lobo. Tem tudo que é bicho. Então a gente lida com todo mundo. Infelizmente não tem só ovelha. Então o que depende da gente, a gente tem paz. A gente tem paz. Agora o que a gente não pode também é sermos omissos. É vermos o erro e achar que ser um pacificador é não entrar em conflito. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. O promotor da paz, ele vai agir para acabar com todos os conflitos. E ver uma pessoa em pecado é ver um conflito. E você tem que agir como um pacificador. E em amor, tentar pacificar o coração dessa pessoa, o erro dessa pessoa, com o evangelho. É isso. Deu para entender? Mais alguma pergunta? Tá vendo, gente, como uma pergunta enriquece bastante? Corrigir em amor. Isso é um básico. Então, ser um pacificador não é ser um omisso. A Bíblia fala que quando eu vejo um irmão em pecado e eu não confronto ele, eu me torno cúmplice do seu sangue. Isso é sério demais. Eu me torno cúmplice do pecado. Isso é sério demais. Então, o chamado da pacificação não é um chamado da omissão. Tá? Quando a gente vê um erro, a gente tem que confrontar em amor. Em amor. Tem um jeito certo da gente ir e falar essas coisas. Tá? Com todo carinho, com todo cuidado. Que o Evangelho nos ensina. O verdadeiro Evangelho de Cristo nos ensina. Queria, de maneira carinhosa, saudar as pessoas que nos visitam aqui. Queria saudar o Renê, que nos visita mais uma vez. Queria saudar também o Mário Andrade, que é lá da Assembleia, do lado do Paicará, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Leve o nosso abraço lá para a sua amada igreja, viu? Nós estamos felizes em te receber aqui. Fique à vontade para retornar quantas vezes desejar, tá bom? Como vou parafrasear aqui o meu querido pastor de novo, né? Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, fique à vontade para retornar quando desejar. Vai ser muito bem recebido aqui em nosso meio. Deus te abençoe, viu? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar para terminar? Pai de amor, o Senhor um dia conquistou a paz para cada um de nós. Um dia nosso coração também andava turbulento. Um dia o nosso coração também andava em guerra. E vivíamos, Pai, como filhos da ira, longe do Teu amor, inclinados às nossas paixões, voltado para a nossa rebeldia, para a rebeldia do nosso coração, fazendo aquilo que dava na nossa telha, arrumando briga com os outros, briga conosco e briga com o Senhor. Mas Tu és, ó Pai de amor, o príncipe da paz. O Senhor abriu os nossos olhos.
O Senhor nos transformou com o teu evangelho. O Senhor tirou de nós o coração de pedra e nos regenerou para uma nova vida. Pai, tem misericórdia de nós, porque mesmo depois de ter recebido tão grande bênção, de ter alcançado tão grande misericórdia com o seu amor com o qual nos amou, nós nos omitimos para proclamar essa paz. Nós nos omitimos para pegar o teu evangelho, muitas vezes aos nossos, aqueles a quem mais amamos, aqueles que dormem ao nosso lado, aqueles que dormem na mesma casa que a gente, aqueles que são os nossos familiares mais queridos. Tem misericórdia de nós, Senhor, mas que nós saiamos aqui nesse lugar com o ímpeto, com a coragem de sermos pacificadores, que levemos, Pai, proclamemos a Tua libertação, que coloquemos em liberdade os algemados, libertemos os cativos e os oprimidos, mas não das cadeias físicas que eles estão presas, Pai, mas das cadeias espirituais dos seus corações. E isso é o que vai trazer paz para o mundo, e nós confiamos, Pai, que o Senhor vai realizar, que o Senhor vai trazer paz, porque o Senhor um dia trouxe paz para nós, e nisso descansamos, e nisso nos deleitamos, nisso está o nosso prazer. Então, Deus, toca em nossas bocas com a brasa viva do altar, unja os nossos lábios com óleo renovador e transformador do Teu Santo Espírito, e que saiamos daqui com intrepidez e confiança para proclamar o Evangelho da paz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.